Olá, estamos aqui começando mais uma live. Vendo aqui que a Fernanda já entrou, Julinha, o pessoal vai chegando, né? Bom, estamos começando mais uma live dentro da nossa sequência de lives do Elvira Brandão. As lives têm o intuito de trazer temas, né, importantes à educação para essa discussão que a gente tem feito, né, todos os dias no Elvira, né? Eu costumo falar que a prática pedagógica, a prática educativa é uma prática que precisa de muita reflexão na prática em si, na ação, no planejamento, né, na concepção. Então, as lives do Elvira Brandão são um espaço de reflexão. E hoje a gente vai discutir sobre como as famílias podem construir com a gente a educação do futuro, né? A gente no Elvira Brandão atribui muito trabalho às famílias a um conceito, a uma frase de origem africana, né, um provérbio que diz: é preciso uma aldeia para educar uma criança. Esse é o conceito, a ideia, o provérbio que embasa o nosso contato com as famílias, o nosso trabalho com as famílias. A gente sabe que a educação é uma missão muito árdua e que não dá para fazê-la sozinho, né? Muito menos sem o apoio das famílias. Então, a nossa live hoje conta com 4 convidados muito especiais, pessoas muito competentes, muito brilhantes, muito comprometidas com a ação da educação e que eu tenho certeza que vão tornar essa live um prazer, um privilégio, né? Então, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas à live. Tô vendo que agora já está entrando mais pessoas. Eu sou o Igor, gestor socioemocional do Colégio Elvira Brandão, sou psicólogo de formação, trabalho no Elvira com desenvolvimento integral dos estudantes, cuidando desde a educação infantil até o ensino médio. E para começar a nossa live de hoje, eu vou convidar aqui uma pessoa muito especial, que é a Silvia. A Silvia é uma pessoa que eu tenho o prazer de dividir tantas reflexões, tantos diálogos, tantos carinhos, né? Ela já está entrando aqui. A Silvia é psicóloga, psicopedagoga e psicanalista, sócio fundadora da Babel, Somando Diferenças. A Babel, que é um espaço educativo que eu sou muito suspeito para falar, porque eu tenho um carinho enorme, né, Silvia? Bem-vinda à nossa live. Inaugurando, né, Silvia, as lives também para você. Com certeza. Que beleza. Que bom, Silvia. Bom recebê-la aqui. E bom recebê-la também para inaugurar esse diálogo sobre as famílias e a educação, né? Então, Silvia, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que você entende a atuação, o papel das famílias no processo de aprendizagem dos estudantes, né? No processo de educação e construção da escola. Bom, primeiro, é um prazer muito grande estar aqui. Agradeço muitíssimo o convite, Igor, Colégio Elvira Brandão, uma escola que eu acompanho já há algum tempo. Fiquei muito contente quando você me fez o convite e vou dizer para você que não tenho respostas para as perguntas, mas tenho mais perguntas que respostas. Eu pensei, bom, vamos lá, né? Vamos levar alguma reflexão que talvez ajude, né, a gente a construir junto essas novas respostas, porque eu acho que quando você traz essa questão da família e da escola, eu acho que a gente está vivendo um tempo muito importante, né? Eu acho que um momento de virada, que talvez esteja nos fazendo pensar um pouco, talvez de uma maneira um pouco diferente sobre o que vínhamos vivendo na educação, né? Eu vou te pedir licença, eu fiquei pensando em construir minha fala um pouco, trazendo esses elementos, essas palavras, podendo analisar um pouquinho como eu estou no âmbito que eu não estou nem na escola mais, apesar de ter ficado muito tempo dentro dela.
e com a família, porque eu já tenho filhos adultos, então eu estou numa posição até confortável de poder olhar um pouco de fora. E eu pensei em trazer mesmo uma reflexão sobre isso, sobre o que é parceria, o que a gente entende sobre educar, família, escola, presente, passado e futuro. Vou ser breve, vou tentar passar por aqui, acho que deixar, como eu disse, menos respostas, talvez mais perguntas, mas um pouquinho pensar sobre isso. Eu acho que tem uma coisa que, quando a gente fala em futuro, a gente está falando numa aposta, numa ideia. O que a gente tem é o presente, né? E acho que o presente é que pode nos ajudar a pensar esse futuro, né? Olhar para o presente, olhar para isso que nós estamos vivendo, à luz do passado, com aquilo que a gente tem, né? Pensando no conhecimento acumulado, para que a gente possa, junto com os jovens, né, colocar aí algumas ideias que possam ser desenvolvidas, ou, como eu falei, perguntas e respostas que vão ser construídas ao longo do tempo. Queria começar pela palavra parceria, né? Eu acho que a parceria ela é mais rica quanto mais plural ela puder ser. Quanto mais a gente puder investir na diferença dos componentes, porque eu acho que é isso que faz uma parceria potente. Então, é você poder me oferecer algo que eu não tenho, eu poder te oferecer algo que você não tem, e a resultante ser uma resultante mais criativa. Então, eu acho que é importante pensar nisso, né? São âmbitos muito diferentes e ainda que a gente possa ser uma mãe educadora, a gente não é educadora dos nossos filhos, né? São âmbitos mesmo diferentes. Então, eu acho interessante pensar que essa parceria ela vai ser mais potente quanto mais a gente puder olhar para as diferenças, para aquilo que temos de diferente, né? Quanto ao educar, né? Eu tenho um teórico que eu gosto bastante, que é o Jorge La Rosa, que ele é um professor da Faculdade de Barcelona, é um professor de filosofia da educação, se eu não me engano, e ele fala que ele define educar como aquilo que as gerações e as instituições, as pessoas, né, e as instituições fazem ao receber aquele que chega, fazem ao receber aquele que nasce, aquele que chega, aquele novo. E são responsáveis, né, por abrir um espaço para que esse novo possa ocupar um lugar nesse mundo, né, nesse contexto, nesse universo cultural. Então, eu acho interessante isso, porque quando eu penso nessa definição, eu penso que educar está sempre associado ao passado, de alguma maneira, né? Quem educa traz sempre um mundo do passado para aquele que chega, né? Aquele que está chegando fala, bom, você está falando de um mundo que é o seu, que não é necessariamente o meu. Eu acho que isso, para mim, me apaziguou muito quando eu comecei a pensar nisso como educadora. Fala, bom, não tem, né? Eu estou aqui para ser superada, né? A princípio, né? A ser reinventada. E acho que, dentro disso, né, pensando nas instituições, acho que o gesto de educar é um gesto muito amplo. E vocês escolheram falar de 2 agentes educadores, família e escola. Eu estou falando de agentes até porque eu acho que é isso, né? Existem outros tantos agentes. Talvez nas gerações anteriores, a religião, a igreja, fosse um importante agente educador. Hoje a gente tem as redes sociais, né, que trazem... Né, em que sentido? Porque elas vão mostrando um mundo, né, apresentando um mundo dentro de um recorte, de outro recorte, de outro recorte, né? Mas, sem dúvida, família e escola são, sei lá, os pilares, né, e na contemporaneidade se associaram de uma forma muito interessante, que eu acho que é importante pensar também, né, para a gente ir construindo um pouco o que nos separa. Então, a gente falou de parceria, a gente falou, né, do educar, e aí eu penso na família, né? Você falou, eu gostaria de pensar assim, o que é, como que a gente entende a família contemporânea, né? O que na minha prática de consultório e de trabalho com educação, eu vejo, né, as famílias, se a gente pudesse pensar, são famílias menores hoje, né? Dificilmente a gente tem outros parentes que vivem juntos, avós ou agregados, né? Uma família, vou chamar nuclear, menor, pai, mãe, os filhos, pai e mãe no mercado de trabalho, né? Pai e mãe com uma demanda enorme, né? Que muitas vezes vão tendo que contratar e buscar pessoas para ajudá-los nessa tarefa de cuidar das crianças, né? Desde o mais básico até a questão escolar. E
E a escola, nesse sentido, né, ela vai sofrendo também os efeitos desse modo de vida e também vai se transformando nessa parceria. Uhum. Antes de ir para a escola, eu queria só apontar uma coisa que eu acho que tem um dado importante, que eu observo nas famílias também. Eu vou chamar de uma certa solidão, né? Que as famílias, essa família pequena, pai e mãe, né, que estão ali, são, apesar da gente estar mergulhado no universo de informações e ter muito acesso, é uma família atravessada por um monte de discursos e demandas do tipo como você deve educar, o que é importante, o que você deve oferecer. E isso me chamou a atenção uma vez que eu estava conversando com uma menina que tinha acabado de ter bebê e ela falou para mim, baixei um aplicativo para amamentação para eu saber quanto tempo eu deixo o bebê em cada seio. E aí, nessa hora, me deu um clique, assim, eu falei, nossa, temos que pensar sobre isso, porque eu fiquei pensando, nossa, que pressão, né? Que pressão. Tem algo que está fora do meu conhecimento, do meu saber, para que eu possa cuidar do meu filho. Então, acho que a minha experiência em consultório tem trazido muito esse desejo de dar voz aos pais, né? A respeito dos seus filhos, a respeito daquilo que eles sabem. E acho que nesse modo de vida, a escola foi sendo um parceiro importante da família. A escola também foi ampliando as suas, vamos dizer, as suas ofertas, né? Alimentação, ensino de idiomas, enfim, tinha uma série de coisas que há 30 anos atrás não estavam dentro da escola. Não se falava. Né? A escola foi incorporando isso foi um jeito de poder compor uma parceria com a família, né? Essa família que não tem essa função de estar se deslocando, enfim. Então, acho que Agora, você disse uma coisa ontem, Silvia, que a gente estava fazendo alinhamento que eu achei muito interessante, né? Que era a ideia de que a família tem uma pluralidade interessante para a construção da escola. Como é que você vê isso, assim, nessa jogada, né? Escola-família. É que eu acho que a escola, né, ela tem a família, quando eu falo dessa pluralidade, acho que a gente tem, apesar de um modo geral, a gente ter essa ideia dessa família menor e tal, a família tem constituições diferentes. Hoje a gente tem diferentes constituições familiares, né? Assim, você não tem mais aquela coisa só o pai, a mãe e os filhos, né? A gente pode ter nesse sentido que eu falo que ela é muito plural. Às vezes uma mãe só, um pai. Né? Exatamente. É muito diverso. Né? Exatamente. E essas famílias todas estão na parceria com a escola. Já a escola, ela é uma instituição que tem lá suas especificidades e uma certa estrutura, né, que se manteve, até porque pela origem dela, né? Comentei da palavra escola, escolher, que vem do grego, ela está relacionada a um certo ócio, né? A um espaço onde a criança, onde o sujeito ele fica apartado da família, do trabalho, enfim, de uma série de relações, ele fica ali naquele lugar, quase que num estado de suspensão, dedicado ao aprender, né? Com todo o tempo voltado para isso. Então, a escola ela tem ali um tempo, um espaço, um funcionamento muito próprio, né? Então, a escola parece mais mono e a família mais plural nesse sentido, né? A escola tem ali uma configuração. E aí eu fiquei pensando, né, quando você me convidou para vir, que eu falei, bom, vivíamos assim, pensando, bom, né, vamos entrar na escola, vamos seguir alguns percursos, vai para a universidade e assim vamos fazendo projetos de formação, né? Tá tudo bem, tá tudo minimamente planejado. Quer dizer, a gente sabia, logicamente, que tinha aí uma certa dose de ilusão, né? Uma sensação de que estava tudo sob controle. A gente sabia, intuía que não, porque sabia que não era um percurso linear. Mas até que chega a pandemia e faz um corte nisso, que eu acho importante, né? E nos aprisiona, numa certa medida, nessa coisa presente. Né? Eu nem preciso entrar aqui, né, no tanto de sofrimento que a gente tem vivido com esse processo, né? Então, no primeiro momento, as paredes da escola desaparecem, né? A escola vai para dentro de casa, o pai está dentro da sala de aula, né? Porque esse contorno foi perdido, né? Então, acho que foi preciso aí nesse 1 ano já, que a gente tem 1 ano e meio praticamente, quase, né? Reconstruir um pouco dessas paredes simbólicas, né? Desses espaços. Trazer de novo esse contorno, né? Porque a gente sentiu muito isso e daí veio a inspiração para a live, Silvia.
porque a escola agora está em casa, a casa está na escola, o trabalho está tudo junto, né? E as famílias que antes não tinham tanto contato com a escola por conta dos trabalhos todos, né? E da rotina, que muitas vezes era agenda muito fechada, né? Agora é full time, né? Constante ali com a escola, né? Enfim, a gente está voltamos ao presencial, né? Seguindo aí todos os protocolos, as medidas do Estado, mas mesmo assim ainda temos muitas famílias que estão comportando a educação em casa, né? Quer dizer, é esse jogo, né? E eu acho que nesse cenário é tão importante falar sobre a questão das famílias e a escola, né? Quer dizer, como é que faz isso, né? Como é que é possível, né? Então, eu acho que tem uma coisa que é muito importante, assim, sem querer fazer o jogo do contente, mas pensar que, assim, a gente vê que a pandemia, na verdade, ela botou uma lente de aumento em muitas questões que estavam aí, que a gente não olhava, a gente vê a questão social, política, enfim, né? Não precisamos nem entrar nesse mérito, mas como coisas que estavam ali, só que a gente não estavam na nossa cara o tempo todo, né? Não ficavam ali o tempo todo. Eu acho que tem uma coisa que fica muito forte na relação família-escola, que talvez para a escola, para quem está dentro da escola, isso fizesse mais parte do dia a dia, que é lidar com o que a gente não sabe, com o não saber, né? E poder suportar isso em alguma medida, né? Acho que a primeira coisa é a gente pensar num ano perdido. É inegável que a gente tenha perdas das mais diferentes naturezas, né? Mas eu tendo a pensar hoje, passado esse primeiro impacto, que a gente está falando de um ano vivido, e vivido numa perspectiva diferente. Então, se você me perguntar o que talvez a gente possa pensar numa parceria família-escola, eu acho que hoje a gente tem um elemento aí, que é um elemento que talvez viesse já na educação, nos atormentando um pouquinho, que é essa educação das muitas respostas e não a educação das perguntas, né? A gente ficou de frente para isso, né? Educar é poder também ajudar a construir perguntas diante do que não se sabe, né? O que move alguém ao conhecimento é constatar que não sabe, né? Porque eu não sei, precisa estar vazio de algum jeito, né? E eu acho que a gente talvez viesse vivendo um pouco num ritmo do excesso, então assim, naturalizando, sair do ensino médio, faz o Enem, entra no vestibular, faz o MEV. Então você vê meninos de 24 anos, 25 anos com pós, com uma série de certificações, mas sem perguntas, né? Do porquê que está ali, né? Então, eu penso que a grande potência agora do mundo adulto, eu vou chamar, e aí é nisso que se aproxima escola e família, é a gente poder dizer, nossa, pois é, não sei, mas não sei ainda. Não sei. E vamos construir. Eu não sei, mas vamos procurar saber. Não sei e vamos ouvir o que as outras pessoas têm a dizer. Porque como a gente não sabe, né? Não dá para dar um Google aí e dizer quanto tempo vai demorar a pandemia? Não dá, né? Eu tive uns alunos que a primeira coisa que eles olharam e perguntaram, quando vai acabar? Eu falei, não sei, nunca vi uma pandemia na vida. Não tenho a menor ideia, né? Então, porque eles já ficam assim, né? Dá a resposta logo aí. A gente já resolve. E é isso, assim. E eu acho que isso é uma virada do ponto de vista da educação muito importante. Muito importante. Porque a gente, como eu falei, né? O futuro é uma ideia, uma aposta. Né? E a gente vai olhando para essa geração que vem, né? Que está lidando cada vez mais com essa questão da velocidade, com essa questão do acaso, que na verdade sempre existiu. A gente sempre teve que lidar com a casa, a gente negava, né? Ia fazer um bolo, eu não pego a receita, eu vou assistir um tutorial para ver como é que vai fazer. Como o bolo fica, né? Então a gente não suportava isso. Talvez eu acho que isso tenha um sofrimento grande, e eu acho que, volto, não é fazer o jogo do contente, não é ficar minimizando, não é, mas é olhar para isso, investigar isso, né? Que potência isso tem agora para a gente na educação, que é para dizer para os meninos, talvez, assim, olha, a gente não sabe, talvez a gente tenha que visitar outros mundos aí, a literatura, as artes, as ciências, de novo, né? 1000 vezes, mas com uma pergunta. Porque a gente tem uma pergunta agora que dar algum sentido para o que está acontecendo. Dar algum sentido para essa posição.
Né? Senão a gente vai deslizando, né? E eu E acho que isso é o vários. pedagogia. Você É, vai deslizando numa superfície e você sabe que naquilo não te dá sentido, né? E talvez poder fazer isso. Então, tá com os meninos e dizer, olha, vamos lá, eu vou tentar te apresentar o máximo de coisas que as possam possibilidades. te ajudar a pensar sobre isso e eu vou apostar que você é capaz de fazer isso. Eu acho que isso é futuro. Né? É, Apostar que ele vai conseguir fazer algo diferente com isso. Algo que a gente talvez não tenha condição de fazer, porque a gente talvez não tenha sido educado para viver esse vácuo, né? Que a gente foi jogado. Que era aquela coisa, você é advogado igual meu pai, você, né? Tem um pouco dessas fantasias que a gente foi sustentando. Então, acho que a minha contribuição é essa, assim, é dizer, Silvia, que vamos delícia. aguentar o não saber da gente, por muito Que tempo. abertura linda. Eu te agradeço muito por você estar aqui. É um prazer sempre a troca. Você é uma das inspirações que eu tenho no processo de educação. Muito obrigado pela sua contribuição, pelo seu carinho. Eu vou seguir aqui, porque o tempo é o nosso vilão, infelizmente. Mas eu te agradeço muito, Imagina, Silvia, pela participação. Obrigado. Vou seguir aqui com essa abertura muito, muito inspiradora, né, da Silvia. E vou agora, na sequência, convidar uma pessoa muito especial, que é a Fernanda. A Fernanda, ela é facilitadora socioemocional, parceira da gente numa empresa que chama Elect, e a Elect é com a gente uma co-construtora da educação, e a Fernanda está aqui hoje como facilitadora, mas também como mãe de dois seres muito especiais, né, Fê? Que é a Maria e a Letícia. E eu fiz esse convite para ela justamente para ela trazer, porque ela congrega em si esses dois papéis. O papel maternal e o papel educadora, né, Fê? Bem-vinda à live. Obrigada. Muito à vontade aqui. E também dizer que pessoal do chat, se quiser mandar pergunta, quiser comentar, a gente está super aberto para essa presença aqui ilustre, né, Fê? Querido, imagina. Eu estava pensando aqui que você é um dos grandes impulsionadores para eu falar desse assunto, assim. E aí fica na minha cabeça, isso vai virar alguma coisa, eu não sei o que ainda, mas vamos seguir o processo, né? E Fê, me conta assim, como é que é para você ser mãe e ser educadora, ser facilitadora, você que está lá no 9º ano com os nossos estudantes, em projeto de vida, como é que é esse papel? É a mesma Fernanda? Muito bom. Eu queria trazer, eu tenho trazido sempre essa frase antes, né? De que eu vou trazer aqui a minha perspectiva, assim, né? A perspectiva da minha casa, da minha formação de família, da minha história e dos meus aprendizados e descobertas. Então, também tem esse recorte aqui, não tem nada perfeito. E daí, essa pergunta é maravilhosa, assim, que hoje mesmo eu tive uma situação aqui e eu traria mais uma pergunta, assim, né, que eu me questiono muito. Puxa vida, eu falo de socioemocional, né, para os alunos, eu converso com eles, eu trago muito isso para a Elect. Será que eu vivo socioemocional e pratico aqui em casa, né? Então, acho que esse é o maior desafio dessas duas Fernandas no ser humano integral da Fernanda, né? Então, enquanto facilitadora, como é que eu trago comunicação não violenta para dentro da minha casa, né? Que é um assunto que, para mim, foi tão importante enquanto mãe e mulher, né? Principalmente agora nesses últimos 2 anos. Então, te responderia sim, que é um desafio e muitas vezes há um encontro, assim, eu vejo muito isso, assim, há quase que uma fluidez, assim, eu vou ser meio poética, assim, mas o encontro do rio com o mar, assim, sabe quando fica meio aquele verde, aquele escuro do rio? De vez em quando é isso, assim, de vez em quando eu quero trazer muito a facilitadora, e daí você fala, calma, Fernanda, seu papel aqui é de mãe, o que essa facilitadora pode contribuir assim nesse papel e vice-versa também. Às vezes eu me receio em trazer muito esse papel de mãe
para dentro da sala de aula, que sim, que tem o carinho, que tem a atenção, que tem a escuta, mas precisa ter esse cuidado Os né, desse papéis, né? espaço, isso, desse papel, Porque assim. Então, é acho um que é outro isso. lugar, né? É a mesma Fernanda, porque não dá Sim, para dissociar, mas é um sim, outro lugar, né, Fê? E a gente sim, sabe que esse lugar, por você ser educadora né, e trazer muito essa perspectiva de trabalho, a gente sabe que esse lugar pede também um equilíbrio sim, desses papéis, né? Então, além super, de educadora e mãe, você também é esposa, você também é sim. filha, você também é tudo que você quiser ser. Como é que você equilibra tudo isso? E como é que você faz para essa coisa colar, ter essa cola? Fluir, né? É engraçado que eu anotei umas palavras aqui, umas perguntas para poder, né, para eu poder respeitar o tempo e não fugir muito, mas eu trouxe da nossa conversa, né? Acho que tem muito lugar de escuta, assim, né? De como esses vários papéis, o que eu posso escutar e observar desses vários papéis para entregar a melhor Fernanda, né, nesses vários papéis. E aí vem a escuta até da escuta para a comunidade escolar, né? O que eu posso escutar dessa escola que as minhas filhas hoje estão inseridas, né? E que elas estudam lá. A escuta também de uma outra mãe para uma outra mãe de uma outra mãe, né? Porque houve essa evolução, né, Igor? Eu acho que houve mais o escancarar desse ponto de que, poxa, ela é mãe também, então vamos ter um olhar para essa mãe. Acho que a gente está dando um passo, mas ainda, né, é um exercício, e aí coloco outro exercício de escuta nesse papel. E tem um lance também que tem a aceitação do caos. E aí eu aprendi através da mentoria de comunicação não violenta maravilhosa, que é isso, assim, Fernanda, aceitação não é uma passividade de que a casa vai cair, de que ninguém vai comer e tá tudo certo, não. Aceitação também é um movimento ativo de eu olhar para o caos e dizer assim, querida, é assim que a gente vive neste dia. Quem sabe amanhã pode ser algo um pouquinho melhor. E quais os outros dois? Outra coisa que eu trouxe que também concilia com essa pergunta que você me fez, né? Como é que eu organizo esses diversos papéis? Eu acho que é ressignificar, assim. E parece clichê essa palavra, mas para mim foi muito assim. Eu era anti-terapia online, eu era anti-exercício físico online. Hoje eu faço tudo online. Para o bem de quem? Para o bem dessa mãe. Para o bem dessa mãe que precisa entregar para as filhas um momento melhor, para o trabalho um momento melhor. E, acima de tudo, para mim, Igor, enquanto mãe, um momento melhor. Então, eu escrevi isso. E eu acho que outra coisa que eu escrevi aqui, que eu pensei, né? Que aprendizados eu já tive, que momentos eu já vivi, que eu posso entregar e lembrar, assim, momentos de reconexão com as meninas no dia a dia do trabalho. Às vezes você está desenfreado no meio de um monte de reunião. Então, se você disser assim, ó, eu entro daqui 5, você vai ali dar um beijo, você vai ali dar um cutucão nos filhos, né? Acho que esse é um aprendizado que eu tive, que de vez em quando eu esqueço, mas vamos se reconectar a esse aprendizado, né? Que aprendizados foram esses que na sua casa e que na minha casa foram fluidos e bom para mim, vou me reconectar com eles de novo, né? E E é interessante que você traz, porque você está falando primeiro, né, desse lugar da escuta, na sim, sequência que a Silvia traz as perguntas boas, né, muito mais do sim, que a resposta, muito mais do que dizer o como é perguntar como seria, né? Você traz essa coisa da escuta e você traz a integração, quer dizer, é justamente entendendo que quando você está lá como educadora, você também é mãe. E aí, super, como é que isso vai se aglutinando, né? Eu acho que sim, isso que você traz é tão bonito, porque é também lembrar que você é um ser humano e que precisa de autocuidado, né? Quer dizer, é o que a é gente tem para isso, hoje, né? é A isso, casa tá assim, eu tenho essa filha, tenho essa aula para dar, tenho isso aqui para fazer e vamos organizar isso aqui de uma maneira mais amável possível, né? é isso mesmo. E é isso. E outra coisa é
Eu acho que nós mães, de alguma forma, e de uma forma muito carinhosa, trazendo aqui, a gente precisa se dar voz. Eu aprendi ano passado a me dar voz. Eu não dava voz, eu acumulava tudo em mim. Então tá tudo certo, tá tudo legal, deixa que eu faço tudo. E era também, como traz também na comunicação não violenta, né? Também era cuidar. Eu estava entendendo que esses lances de acumular todos esses papéis, eu também estava cuidando de mim de alguma forma. Mas eu estava me sobrecarregando. Então, dando a voz, pedindo ajuda, olhando para esse resumo que você me ajudou a fazer agora, eu consigo, de uma forma mais leve, e aí, de novo, não romantizada, mas mais leve, levantar minha mão e dizer assim, não dá, né? Esse trabalho. E negar algumas coisas, tem que dizer não também, né? Dizer, ó, Igor, hoje eu não posso, hoje não vai dar para fazer, e eu não vou. É isso, e eu não vou deixar. Tem isso, né? Eu não vou deixar de ser menos, né? Me conhecendo, me cuidando, eu sei quem é essa pessoa, né? Eu tenho certeza dessa inteireza e desse ser humano que está por trás e pela frente disso tudo, né? Então, acho que a minha contribuição é essa, assim, Quer esse dizer, cuidado e esse olhar. E não, isso que você traz é tão bonito, porque, no fundo, a maternidade, a maternagem, também é um processo de transformação muito forte da personalidade. Super. E isso tem tem um trabalho aí de autoconhecimento, né? Isso você traz a CNV, Super. você traz a CNV, acho que para todo mundo saber, a comunicação não violenta, que é uma filosofia de comunicação muito interessante. E você vai compondo com elementos, né? O exercício físico, o tempo para você, né? Porque é uma transformação muito profunda, quer dizer, tem que estar disposta mesmo, né? Tem um lugar aí que vamos lá, né? Vamos lidar com isso aqui, não de um lugar ideal, mas de um lugar real. A Maria Clara, isso, maravilhoso. Uma pessoa que trabalha com a gente lá, gestora pedagógica, ela fala uma frase que eu gosto muito, ela fala, é maternidade real. E na pandemia, é maternidade surreal, né? Total. E é isso, né? É do humano para o humano, assim. Né? De trazer de trazer para os nossos filhos, né? E de trazer para a escola também, né? E da escola trazer para mim, e daí é esse que vem o lance da escuta e do intuito de comunidade. Quando eu trago esse humano, e quando eu digo para minha filha, sabe o que aconteceu? Eu recebi uma notícia ruim e eu não consigo lidar com isso agora. Como é que a gente pode fazer isso junto? Eu estou criando também um ser humano que está tudo certo ser vulnerável. Né? E por aí eu vou contribuindo com isso tudo. E aí vem desse real que você trouxe. Resumiu tudo, é maravilhoso. E é bem isso, assim. E dizer para a escola onde, no caso do Elvira, né, os estudantes do Elvira, os pais e mães dos estudantes do Elvira, levantar a mão para o Elvira e dizer assim, Elvira, não está dando. Onde é que eu posso ajudar você e você me ajudar, né? E assim ir criando essas mini comunidades e abrindo e entregando um ser humano real e melhor, eu acho, para esse mundo. Eu acho que é isso. Maravilhosa, maravilhosa, Fê. Muita gratidão por você ter aceitado o meu convite. Imagina. Você sabe que esse diálogo nosso continua ad eterno, porque é uma construção, não é nada final. Então, te agradeço por ter vindo aqui compartilhar um pouquinho da sua experiência e a sua participação nessa live. Eu que te agradeço. Obrigado. Gratidão. Obrigada. Eu vou agora convidar o Guilherme, que é um pai também da Elvira, né? E vai compor você, Fê. Obrigado, viu, pela sua participação. Eu que já agradeço. Beijos. Beijo. E a Fernanda traz essa perspectiva, né, como mãe. E a gente sabe que num cenário de pandemia, a gente vê um acúmulo de tarefas no desempenho das mães, né? Quer dizer, as mães, além do trabalho, vão encontrando também o cuidado dos filhos, o cuidado da casa e toda essa questão que vai ficando em torno das mães. Eu brincava até ontem que a gente sempre fala reunião de pais, mas a gente vê muito mais mães. E eu fiz questão de convidar o Guilherme, que é um pai da Elvira,
de educação infantil, tem 2 filhos aí no Elvira, ele já está aqui com a gente. Guilherme, bem-vindo. Guilherme, que é, como eu falei, pai, mas também economista, né? Hoje exerce mais aí uma administração, uma economia nesse sentido, né? E vai fazendo esse papel de pai num apoio aí a Samantha, que eu acho muito bonito, muito sensível, muito comprometido. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho, assim, a sua presença para essa live, Guilherme. Bem-vindo. Legal, pessoal. Boa tarde. Primeiramente, agradecer o Igor aí pelo convite e as minhas companheiras aí, que já... As 2 apresentações foram ótimas e as próximas, com certeza, serão tão boas quanto. Bom, sou o Guilherme, sou pai da Marina e do Eduardo, que hoje eles estão com 5 e 3 anos. E contar um pouquinho desse histórico, né? Como que eu estou vivendo a pandemia, como era a vida antes, como que está a vida agora e quais foram os sentimentos que foram aflorando ao longo desse tempo. Então, na verdade, geralmente eu busco as crianças na escola. Eu sempre gostei muito desse papel de entrar no colégio, eu vira um colégio que tem uma porta muito aberta, então entrar no colégio, interagir com os coleguinhas, interagir com a professora, com a assistente da professora, interagir com outros pais, enfim, sempre foi uma experiência muito bacana. E eu sempre gostei muito disso, né? Inclusive os coleguinhas me conhecem, oi, pai da Marina, tal, não sei o quê. Então eu sempre achei muito bacana essa interação, tanto com professores e com outros pais. E aí, caindo um pouco no que a Fernanda comentou, essa questão dos papéis. Então, eu acredito que o meu papel de pai, marido, executivo, enfim, também estava muito vinculado aos locais. Então, na verdade, eu tinha meio que uma bolha. Né? Então, a bolha é escritório, está aqui o executivo que está aqui resolvendo problemas ao longo do dia. Olha, bolha casa. Então, está aqui o marido, o pai, o filho, enfim, o amigo, o que quer que seja. Então, isso era muito... Eu acredito que seria um pouco mais cômodo. A gente também, aqui em casa, tem algumas comodidades de ter algumas facilidades, como babá, empregada, que também sempre facilitava a vida no momento em que, eventualmente, eu trabalhava de casa e tudo mais. E aí, quando veio a primeira fase da pandemia, tinha aquele entendimento de que seria algo temporário, né? Bom, isso aqui é temporário, o pessoal chama de quarentena, então devem ser uns 40 dias, né? Mas, na verdade, 40 dias está tranquilo. Talvez a gente não sabia que ia virar uma quatrocentena, né? Então, assim, já perdemos em 40 dias... já perdi a conta. Enfim, então essa quarentena, acho que, pô, legal, quarentena. Não vai ter tanto problema as crianças não terem uma alimentação com vegetais coloridos em todas as refeições, 3 porções de fruta ao longo do dia, e tudo bem, né? Eventualmente faltar uma aula, porque a escola também ainda não aprendeu a lidar com essa aula remota e tudo mais. Mas chegou um momento em que a gente, olha, a vida é essa. Assim, a gente vai ficar nessa, não podemos receber pais, não podemos receber ninguém aqui, e somos nós 4 nessa vida de trabalho. Minha esposa também tem um trabalho bastante intenso, e a gente começou a cair na real de que essa seria a vida, né? E aí tem um ponto, que eu também tomei nota aqui de alguns pontos, da escuta que a Fernanda falou, porque parece assim, chega um momento que isso está acontecendo somente comigo, né? E no momento em que eu conversava com outras pessoas externas, amigos, até algum colega de trabalho, você está tão cheio, você acaba falando de outros assuntos. E acho que teve um momento que também as pessoas começaram a compartilhar um pouco o que está acontecendo, ou seja, não era só na minha casa que estava acontecendo essa loucura, essa mudança, os papéis misturados, criança chorando no meio de uma reunião importante e tudo mais. Então, eu acredito que teve muita empatia com o pessoal do trabalho. Pô, o meu chefe, o meu colega de trabalho, mesmo que tem filho mais velho, filho mais novo, enfim, todo mundo sofrendo de maneiras diferentes. A pessoa que mora sozinha, também entediada, porque não tinha muito o que fazer. Ao passo que aqui estava uma loucura, até brincava, olha, você não quer que eu mande? Eu posso mandar 2 crianças para você dar uma animada no seu dia a dia. Então chegou um momento que a gente falou assim, olha, legal, a vida é essa, a gente não sabe até quando. A gente foi e ainda está sendo muito prudente com relação às saídas de casa, encontros e tudo mais. E a gente começou a tentar se ajustar às agendas. As crianças, a gente deslocou um pouco o horário deles, eles dormem até um pouco mais tarde, os 2 são alunos do período da tarde, então a gente tenta focar nossas reuniões mais na parte da manhã, mas claro que não dá. Enfim. E é um pouco isso. A gente chegou no momento também ali, quando a gente viu que o negócio estava demorando mais que o previsto, foi do conformismo. Olha, a vida é essa, vamos ver como a gente se ajusta aqui e quais pratinhos vão cair, porque não vai dar para a gente segurar tudo, ou seja, todos os papéis
vão perder um pouco da sua perfeição, digamos assim, Então, né? e isso que você fala do compartilhar, né? Quer dizer, você que trabalha aí no mundo mais corporativo, vai tendo essa ideia, né, muito clássica de que as reuniões não podem ser interrompidas, ninguém pode entrar, não dá nem para falar sobre sentimentos e o que está rolando em casa, né? Fica uma coisa dessas bolhas que você estava dizendo. Sim. E tem uma, de novo, né, que a gente falava com a Fernanda, essa integração, quer dizer, olha, meu chefe, não vai dar aqui para fazer isso agora, vamos compor aqui um outro jeito. Como é que você foi construindo isso dentro, obviamente, com a Samantha, mas dentro de casa, assim, o que você daria de sugestão às famílias para essa construção, assim? Como é que você vê isso? Eu acredito que tentar, que não é fácil, né? Ver o ambiente como um todo, ou seja, ver o macro cenário e ver o que dá para, o que pode cair. Um exemplo muito simples. A Samantha, ela fazia questão de passar as roupas. Ela falou assim, não vai dar para passar as roupas. Não, mas eu quero passar roupa. Ela ficava até de madrugada passando roupa, porque para ela era importante. Até o dia que ela falou assim, putz, não vai dar. E você fala, putz, coisa maluca, né? Passar roupa é importante? Até no momento porque ele vai falar, putz, roupa amassada, não vai ter jeito. Uma outra coisa, parece assim, simples, mas você ganha tempo. Por exemplo, eu passei a usar só camiseta branca. Então eu tive até que comprar novas camisetas, porque às vezes acaba assim, camiseta branca, porque na hora de lavar vai ser mais fácil. Você fala, poxa, você está dando um exemplo muito simples, mas é coisa que toma tempo. Ou seja, simplifica, assim, pequenas decisões. Uma vez eu vi que acho que era Obama, se não me engano. Ele só usava camisas da mesma cor, e ternos da mesma cor e gravatas da mesma cor. Que era uma decisão a menos que o cara tinha que tomar no dia. E assim, ok, uma gota dentro do oceano. Mas são várias coisas que vão te tirando pesos, sabe? A gente, por exemplo, uma época a gente começou a comprar a comida do Elvira. Quando a gente viu também que não ia dar para cozinhar aqui dentro de casa. Porque às 11 horas da noite tinha que parar e fazer a comida. Até fazer e dar a comida, né? Ia voltar a trabalhar às 2 da tarde. Então assim, eram 3 horas a menos no dia. E aí tinha aquela coisa, né? Trazer coisa de fora, pode estar infectado, blá, 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 blá. Ok. Abrimos mão desse risco. Ou seja, nessa eu ganhei 3 horas por 3, não, vai, umas 2, porque acaba tendo que servir a comida e tudo mais. Então são pequenas coisas. No trabalho, eu acho que eu tenho uma questão aí, posso até chamar um pouco de sorte. Então, na época, minha gestora, minha chefe, que ficava na Espanha, o que é bom também, que tem um deslocamento de horas, e que é uma pessoa que tem 3 filhos pequenos. Então, assim, estava vivendo uma situação até mais complicada que a minha, no sentido de ter 3 crianças ao invés de 2. Então, acredito que tudo isso ajudou e não sofrer com o perfeccionismo. Esse é um ponto, acho que assim. Olha, tem coisa que não vai dar certo, acho que teve até uma live, né, Igor, que você liderou da escola, que eu falei, olha, eu tinha uma preocupação, putz, será que a praxia fina está se desenvolvendo da maneira correta? Cara, não sei, eu não sou professor, a professora faz alguma coisa, enfim, acho que em algum momento a gente vai ter que corrigir, acho que muita coisa está sendo perdida, acho que a Silvia tocou muito nesse assunto, que até não tem como ela falou, é um ano vivido com uma perspectiva diferente, ou seja, para as crianças está ótimo, eles estão em casa, estão com os pais, eles gostam muito da escola, eles foram à escola esse ano, uma semana só, porque a gente também está sendo muito prudente e não mandamos de volta agora nessa nova reabertura. Então acho que a gente está conformado. E aí um ponto que também, nesse último fechamento aqui em São Paulo, para quem está em São Paulo, o governador falou, são 15 dias, né? E aí uma das primeiras coisas que a minha esposa conversando foi, bom, a gente sabe que não são só 15 dias, né? Então a gente dispensou a babá, dispensou a empregada, porque a gente entende que essas pessoas também têm que se proteger, têm que proteger suas famílias. E estamos aqui, nós 4. Ontem, excepcionalmente, ontem pela primeira vez, minha sogra chegou, que ela está vacinada desde o começo do ano, para dar um pouco uma força. Mas é isso, assim. Parece que você está vivendo sozinho nesse mundo, né? Parece que está acontecendo só com você. Acho que é como o luto, né? Parece que quando você tem um caso de luto, só você está sofrendo, só você perdeu a pessoa que você ama, mas muitas pessoas passam pela mesma coisa. E a gente está passando por algo novo, né? Ou seja, o que a Silvia falou. Imagina no Google, quando vai acabar a pandemia? Como vai ser depois? Quando vai ser a próxima festa? Na festa de aniversário da minha filha foi a última festa de aniversário dos amigos que eu fui. Então, deu um ano, o Google lembrou, pessoal, muita gente falou assim, putz, Gui, a última festa que eu fui foi a da Marina. Enfim, é aquela história. Acho que não tem muita solução, mais compartilhar o sentimento. E é isso, assim, engajamento. Acho que a escola realmente está ajudando, a escola se organizou super bem. O que também é um peso a menos, né? Ou seja, eu confio que a escola está fazendo o melhor que pode. Tem dia que é melhor, tem dia que nem tanto. Mas vamos. Tem dia que a gente pode ajudar, tem dia que nem tanto, mas é isso. E agradecer.
pelo convite e pelas Imagina, interlocutoras, aí, pelas meninas que ainda veio bastante coisa boa aí. Obrigado, Igor, mais imagina. uma vez, e a todos que estão aqui. Guilherme, obrigado pela sua participação, pela parceria, pela confiança e por ter aceitado também meu convite de estar aqui. Eu, Conta comigo. eu vou agora com a Fabi, que já está aqui também aguardando. A gente está com um tempinho um pouquinho justo, então eu vou, enfim, vou ver aqui a Fabi para ela poder também participar desse momento com a gente. A Fabi, que também é uma mãe do Elvira, e que vai trazer aí uma discussão muito interessante também. Estou tentando localizar aqui a Fabi. Aqui. Pronto. Vamos ver. A Fabi, eu acho que deve estar entrando. A Fabi, que é, como eu falei, uma mãe do Elvira, e que também tem um trabalho muito interessante como a liderança de comunicação no Instituto Ayrton Senna. Fabi, bem-vinda à nossa live, ao nosso encontro. Estamos chegando já ao finalzinho, mas eu queria que você trouxesse exatamente essa contribuição, né? A gente trouxe esse conceito de futuro. Como é que você está entendendo as famílias e a educação do futuro nesse cenário todo aí? Bom, primeiro, super grata. Nossa, umas falas deliciosas. Estou curtindo aqui muito a live, assim. Nossa, uma mais linda que a outra. Bom, eu vou ir para um outro caminho para poder ser mais rico aqui, para poder ser mais rica a conversa. Eu acho que quando a gente está pensando em escola do futuro hoje, a gente tem que olhar um pouco do contexto social e do contexto do mundo, né? A gente está passando, entrando não, já estamos na quarta revolução, né? Que a gente está chamando a quarta revolução industrial, indo para a quinta, que já começou em alguns outros lugares, vamos dizer assim. E essa revolução ela tem um impacto enorme por conta da inteligência artificial, que é a novidade dessa fase, né? A inteligência artificial não é algo novo, né? Mas é algo que impacta a nós pais, nós profissionais, e impacta a escola, né? Eu estou falando de inteligência artificial, mas é um conjunto de tecnologias que tem um impacto na substituição e no, vamos dizer assim, no desemprego, na mudança do trabalho, do mundo do trabalho, do futuro do jovem, que os pais precisam se preparar, né? A inteligência artificial, por exemplo, que é o que eu vou dar o exemplo de tecnologia, ela tem nos próximos anos um impacto brutal. Entre 5, 10 e 15 anos, a gente vai dizimar uma série de profissões que nós preparamos nossos filhos, pensamos que seria esse o caminho, que é o caminho que a gente veio, né? E o que acontece com essa fase, né, que a gente está agora? Quando a gente olha no horizonte de 5 anos, a gente se preocupa, nós pais, e 10 anos, nós pais ainda, né? 15 anos, dependendo da idade que está seus filhos, é um problema que você passa a ter e que você precisa lidar, você e a escola, né? A escola é essa parceria, né? Por isso que é uma discussão conjunta, né? As profissões que a gente mais tem que se preocupar são as profissões que elas demandam eficiência. Todas as profissões que demandam muita eficiência, repetição, elas vão desaparecer nesse curto espaço de tempo. Inclusive, profissões que a inteligência substitui os olhos do homem, que substitui alguns raciocínios cognitivos aí, né, do homem. Então, essas profissões a gente tem que olhar para o futuro da educação, preparando o jovem para isso, né? E que é uma angústia das famílias essa questão da escolha da profissão, né, Fabi? Você como mãe de anos finais aí, né? E médio, né? Eu acho que é uma pergunta, né? O que vai ser do futuro e como é que eu vou apoiar meu filho, minha filha nessa decisão? O que eu tenho que fazer, né? Perfeito, Igor. E acho que essa dor das famílias é por isso que eu acho que é legal a gente está tendo esse bate-papo, né? Porque quando a gente está falando de um horizonte tão curto, eu tenho uma filha, né, no Elvira, que está no ensino médio, eu tenho um filho que está no Fundamental 1, né? Eu estou com diferença de idade grande, onde eles vão se deparar com dois mundos muito diferentes já, né?
Então, assim, qual é o que dá segurança para esse jovem? O que a gente tem projetado hoje de tendência é que essas profissões que são substituídas, que na verdade ela substitui os pés, os braços, alguns pensares, né, a parte cognitiva que demanda memorização, que demanda eficiência, a gente tem que olhar para isso junto, nós e a escola, e abandonar um foco grande nisso. E tem as profissões que trazem a criatividade, que trazem o pensamento crítico, né? Então, quando você olha pensamento crítico, criatividade, soluções complexas, né? O estudante, a gente tem que preparar o estudante para soluções complexas, né? Olhar os problemas complexos, criar soluções, co-criar. E a gente tem um eixo aqui, que é um eixo vertical, que é um eixo do afeto, que é um novo eixo. Então, as profissões repetitivas desaparecem, as profissões criativas, elas se mantêm e têm grande potencial, porque são as profissões que conceitualizam coisas, e a gente tem esse eixo vertical, que é o eixo do afeto, que são as profissões que elas demandam o cuidar, né? Então, assim, a combinação do cuidar com o estratégico são profissões que não vão desaparecer. As pessoas que estão nessa praia estão muito bem. As profissões que, por exemplo, o professor é uma profissão de afeto, é uma profissão que tem o cuidar, né? É uma profissão que precisa só se apoiar na inteligência artificial, né? Então, é a profissão que, na verdade, olha a inteligência artificial como uma ferramenta, né? E as profissões que estão ligadas, por exemplo, um advogado hoje, a gente já sabe, o advogado, dependendo da área que ele está, desaparece, já resolveu. Médicos, a gente fala, pô, o médico que faz trabalho de diagnóstico está em extinção. A gente fala de 10 anos não ter médicos nessa área de diagnóstico. Por quê? Porque nós temos muitas ferramentas para isso, né? Então, eu acho que esse é o papel da escola e dos pais, de olhar este contexto, o que vai segurar esse jovem, como eu falei, da criatividade, essa capacidade de pensar, de se adaptar e tudo mais, o aprender a aprender, né? Então, que é forever, né? A gente fala o resto da vida. Se você ensinar seu filho a aprender, a gostar de aprender, ele é um cara que vai sobreviver, né? Porque essa é a grande questão que a gente precisa. Então, os pais estão preocupados com o Enem, eu diria, cai fora dessa. Não é o Enem, né? Nós não podemos ter uma educação para preparar um filho para o Enem, para empregos que não existem, não existirão, serão extintos, né? Então, a gente tem que preparar os filhos para pensar, lembrando que daqui aos próximos 20, 30 anos, esses jovens vão ter 5 profissões, em média, ao longo da sua vida. Portanto, não se preocupe com a primeira profissão do seu filho, porque ele vai ter a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. A gente tem que fazer ele pensar um estilo de vida e não só um projeto de vida. Ele tem que repensar esse modelo como um todo. Então, a gente... eu diria assim, ensinar a colaborar, ensinar a criar, ensinar o critical thinking, né, que é o pensamento crítico, e a cuidar, que é uma coisa que ninguém fala, mas agora a gente precisa falar. É esse conjunto de coisas que a escola e o Elvira, acho que tem um pensamento muito aberto, sabe da importância disso, acho que socioemocionais, quando a gente olha as habilidades que são transferíveis, a gente tem que olhar isso como uma bicicleta que não para em pé com uma roda. Uma roda é o cognitivo, outra roda é o socioemocional, e tem um terceiro movimento, inclusive no Instituto Ayrton Senna a gente está trabalhando, vai trazer um pensar sobre isso aí agora em junho, que é a motivação. A bicicleta precisa da motivação. E a motivação para você rodar a bicicleta precisa rodar, né? Precisa ter norte, onde você quer chegar. Projeto de vida é isso. Eu quero saber onde eu quero chegar, quais são meus interesses, quais jornadas e caminhos eu vou seguir com essa bicicleta. Então, eu acho que esse é o grande conjunto da obra que a gente tem que olhar, e eu acho que o Elvira tem essa abertura, por isso que eu gosto da escola nesse aspecto, que é a abertura para a gente pensar junto essa educação. E, Fabi, conversar com você é sempre um movimento de muita potência, porque eu acho que você traz um lugar como família que é muito importante para a gente, quer dizer, olhando juntos para esse horizonte, entendendo os nossos papéis
e pensando como é que vamos construir isso, né? Porque como a gente vem identificando, né? Muito mais do que respostas, temos muitas perguntas e a gente quer fazer mais outras, né? Então, Total. Essa questão que a Silvia trouxe das perguntas, né? Porque quando a gente está falando agora que eles chamam do mundo bunny, né? Que é esse mundo frágil, esse mundo que não linear, né? Que é o ponto, né? Ninguém tem resposta, é mais pergunta. Mas o que a gente, eu acho que tem que garantir é integridade, a questão da educação integral, né? Que é olhar esse jovem por inteiro, cuidar da mente, corpo e espírito, né? Saúde, a gente nunca deu muita... A educação física ela foi abandonada, né, pelas escolas. Vamos dizer assim, a educação física... Por que eu olho assim, por exemplo, os Estados Unidos tem um valor nesse aspecto, né, que eles têm um ênfase muito forte, né, na educação para preparar, né, esses jovens atletas e tudo mais. São coisas de saúde física, né? A gente tem que aprender um pouquinho de cada coisa. Tem escolas, né? Tipo, sei lá, na África, que eu gosto daquela... Esqueci o nome dela. Ai, me deu branco aqui, que tem um trabalho forte até com meditação, né? Eu tô falando, essa combinação de dar saúde e ajudar a pensar, a gente vai longe, né? Isso é o futuro e é o presente, né, Fabi? Da educação. Não é por iPad, esquece que não é por iPad só. É óbvio que a gente precisa ensiná-los a pensar, programar, por exemplo, só para a gente entender. Hoje, menos de 1% da população sabe programação. Isso significa que temos 99% de analfabetos no mundo. 99% são analfabetos. Nós estamos com uma linguagem da computação que não chegou. Nós não sabemos programar, gente. Então, este é o novo contexto. Somos analfabetos digitais. A questão das artes é fundamental, porque o pensamento cultural, entendimento de sociedade e tudo isso é fundamental, porque você só forma gente, pensamento crítico, a partir também de um entendimento de sociedade, de expressão cultural, né? A gente fala, pensamento, educação, aula de artes, por exemplo, todo mundo sempre deu, desculpa, né? Não vou falar um termo ruim, mas a gente deu bullshit para as artes. Gente, o que é isso? As artes são altamente importantes para pensamento criativo, né? Para o desenvolvimento da criatividade. E hoje, no Brasil, só para você ter uma noção, a gente fez uma pesquisa recente, que vai ser apresentada daqui a umas 2 semanas, e a gente vai trazer um pouco desse resultado, né, do interesse artístico, por exemplo, que é uma coisa que não, é mais baixo hoje em dia no jovem. Mas é mais baixo porque o jovem não tem interesse ou porque a escola não está estimulando? É uma boa pergunta. Uma coisa aí, entendeu? Então, olhar para todas essas habilidades, né, que são importantes e entender o contexto. E força e coragem, que é isso que a gente precisa. E vamos lá, Fabi, muitíssimo obrigado pela sua participação brilhante. É sempre um prazer. Que bom ter você por perto. E quem sabe surge uma nova live aí no futuro também, para a gente poder falar um pouco mais disso que você traz. Prazer. Tá bom? Obrigado. Um beijo. E eu vou caminhando aqui agora para o encerramento. Vou chamar a Alciele, que é uma pessoa muito especial também, nossa consultora pedagógica, que traz sempre um encerramento filosófico, teórico e sensível de toda essa discussão. Então, vai ser um prazer eu te ouvir, Alci, bem-vinda. Eu sei que o tempo ficou um pouquinho curtinho para você, mas ele é todo seu, com toda a entrega e inteireza disso. Obrigada, Igor. Eu acho que essa live foi muito rica porque a gente discutiu 2 instituições, né? Família e escola. E são instituições em xeque aí na atualidade, né? Em xeque por conta de vários fatores que foram trazidos aqui, né? O tempo, a incerteza, a mudança da vida, né? E a redução às bolhas, né? Nos vimos trancados em bolhas. Então foi uma live que a gente conseguiu discutir isso de uma forma muito bonita, com os exemplos e as vivências das pessoas, para um futuro que a gente tem que parar de pensar, talvez, e viver, né? Eu acho que para mim ficou essa necessidade das vivências, né? E futuro esse que o Ayrton Krenak diz que nunca existiu.
O Ayrton Krenak é um Exato. sábio, né, indígena, que eu gosto muito, e ele diz que o futuro é uma construção utópica e ideal, que na verdade não existe, existe o presente, né? Então isso que você traz, viver Exato. o presente, né, Alce? É isso, a gente precisa viver esse presente, acreditar nessas parcerias, né? Entendermos que todos somos comunidade, mas pensando nesses limites, né, que a Silvia trouxe na fala dela, tentando sair da bolha o máximo possível, como o Guilherme está saindo, entendendo, né, que as mudanças estão aí para serem feitas e que a roupa não precisa ser passada, que a família não é mais a mesma. E a escola entendendo que não são mais as famílias que estão desestruturadas, a sociedade ficou desestruturada, né, frente a uma pandemia. Então tem uma reconstrução para ser feita, uma reconstrução da forma de viver. Perfeito. Ai, Alce, maravilhoso te ouvir, e eu tenho certeza que eu vou poder contar com você, assim como com toda a nossa equipe, para fazer essa educação não mais do futuro, como a gente colocou no título, mas do presente, porque ela é imediata, né? Ela É isso. o agora. Então, muito obrigado, né, pela sua presença, por estar aqui também abrilhantando, né, o nosso encerramento. Foi um prazer, né, Alce, compor com esse time tão bonito, né, que a gente... Foi mesmo, foi uma curtição essa live. Né, foi muito gostoso ouvir tantos relatos, né? Eu acho que o Elvira é muito privilegiado nesse sentido, porque tem uma comunidade de famílias e parceiros muito importantes, né? Que faz a nossa base da escola ser muito bem alicerçada. Quer dizer, eu todo dia que penso pela manhã, que quando eu acordo e vou ao Elvira, eu penso... São mais de 700 famílias que estão, né, na nossa comunidade, com muitas pessoas formando essas famílias, com muitos núcleos, né, com muito alcance. E a força do coletivo é uma das coisas que tem um poder e um brilho único, né, Alce? Então, queria te agradecer também por compor com a gente essa educação. Obrigada, Igor. Pertencimento salva. Estamos salvos por pertencer, né? É isso, estamos na rede. Um beijo, querida. Obrigado. Beijo, Igor. Bom, chegamos então ao final da nossa live. Queria agradecer a vocês que assistiram e que participaram aqui com a gente. É sempre um prazer fazer esses momentos de discussão. Muito mais do que respostas, trouxemos aqui perguntas, boas perguntas para a construção de uma educação que se faz não no futuro, que é uma construção ideal, mas no presente. Estamos comprometidos como escola, com as nossas famílias e com os nossos estudantes a fazer essa construção. Muito obrigado a vocês que participaram. A gente se vê na próxima. Em breve teremos aí uma outra live. Um beijo e bom fim de semana.